dia! Bom dia, pessoal! Por que tanta gente faz de tudo para ter um bumbum maior? Quando eu levantei, que eu fui me olhar no espelho, eu vi que estava horrível. Você colocaria no seu corpo assim uma substância que dura para sempre? E que pode mudar de lugar ao longo do tempo? As mortes depois dos preenchimentos com o famoso PMMA e silicone industrial. Todo ano morre alguém fazendo alguma estética. Pelo menos a gente morre fazendo aquilo que a gente quer e não morre feia. Como ficar bonita sem correr riscos? Você conhece o procedimento 2 em 1? Você tira a gordura de onde não quer e coloca onde está faltando. Será que isso é seguro? A gordura ela vem da própria paciente. O risco de rejeição não existe. Com isso, reduz também muito a chance de a paciente ter uma infecção. Você tem dúvidas sobre esse assunto? Você tem histórias para contar? Escreve pra gente, usa a hashtag Você no Bem-Estar ou liga 4002-2884. Para responder, nós temos aqui hoje conosco 2 cirurgiões plásticos, o Dr. Guilherme Miranda e o Dr. Luiz Henrique Ishida. De pequenas clínicas e salas improvisadas para cadeia. Depois do caso do Dr. Bumbum no Rio de Janeiro, outros profissionais, outras pessoas que fazem procedimentos estéticos estão na mira da polícia. Quem vai mostrar pra gente é o repórter Paulo Mário Martins. Natália não esconde de ninguém. Vocês consideram uma mulher vaidosa? Considero. Foi por causa da vaidade que ela resolveu aumentar o bumbum. Procurou uma médica e fez uma bioplastia. Colocou 800 mililitros de polimetilmetacrilato, PMMA, nos glúteos. Quantidade proibida em procedimentos como esses. Mesmo sabendo dos riscos, Natália defende o uso do produto. Tanto que diz que a única reação que teve foi por causa de uma doença que ela tinha e que foi descoberta durante o procedimento. E acabou tendo uma reação ao Metacril. Recorri ao meu médico da minha doença, ele me deu auxílio e ficou tudo ok. Hoje eu não sinto praticamente nada. Praticamente eu nem lembro que eu tenho bunda. Essa outra mulher, que prefere não se identificar, não teve a mesma sorte. Ela teve complicações depois de fazer a bioplastia. Quando eu levantei, que eu fui me olhar no espelho, eu vi que estava horrível. Ele me deixou completamente deformada, não modelou o produto em mim. E a situação só piorou. Para tentar corrigir o problema, ela procurou uma mulher que se apresentava como biomédica. A suposta doutora disse que iria aplicar colágeno nela. Não deu certo. No começo eu comecei a só ter umas manchas vermelhas, roxas. E depois de 10 meses que começou a inflamar, senti dor. Ela foi parar no hospital, ficou 8 dias internada e precisou passar por uma cirurgia. O problema é que era um abscesso, que é uma coleção de pus, que eles chamam. A mulher que fez o segundo procedimento estético nela já foi identificada pela polícia. E o médico responsável pela bioplastia é conhecido da justiça. Denis Furtado, o doutor Bumbum. Lindo, não, top. Ele está preso por homicídio qualificado por causa do caso de Lilian Calisto, que morreu depois que o médico injetou PMMA nos glúteos dela. O doutor Bumbum fazia os procedimentos numa cobertura na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Os procedimentos eram feitos aqui. Depois desse caso, outros semelhantes começaram a aparecer. Um dos primeiros casos foi o de Maiara dos Santos. Ela falou pra mim que não ia mentir pra mim, que ela joga silicone industrial mesmo, entendeu? Que ela não tem por que mentir pra mim, falou pra mim a verdade. E vai de mim, se eu quiser colocar ou não. Ela morreu depois de fazer um procedimento nos glúteos. 6 dias depois da prisão do Dr. Bumbum, Patrícia Silva dos Santos, conhecida como Pati Bumbum, é detida por exercício ilegal da medicina. A polícia diz que ela injetava silicone industrial em mulheres. Pelo menos 6 clientes dela que tiveram problemas de saúde depois das aplicações procuraram a polícia. Amigas, vamos falar sério. Todo ano morre alguém fazendo alguma estética. Pelo menos a gente morre fazendo aquilo que a gente quer e não morre feia. Pati foi presa no começo dessa semana. Depois das revelações com Pati Bumbum, a médica Geisa Correia começou a ser investigada pela morte de uma paciente que fez um implante de gordura nos glúteos. Adriana Ferreira teve falta de ar após o procedimento
e acabou morrendo depois de voltar para casa. Fátima Santos de Oliveira recebeu aplicações de silicone industrial e morreu semanas depois. Fátima foi uma das pacientes de Mariana Batista de Miranda, que acabou presa por homicídio doloso e exercício ilegal da medicina. Qual foi a lição que você tirou disso tudo? Que a gente paga um preço muito caro pela vaidade. Impressionante, impressionante. Paulo Mário Martins, mais uma vez, brilhando aí no bem-estar, esclarecendo aí dúvidas importantes. Doutor, vamos mais uma vez deixar bem claro o que é o silicone usado pelos médicos de forma responsável nas clínicas. Vamos mostrar esse silicone e a diferença do silicone industrial, que aí é de uso nas lojas de reforma, o silicone que é usado no rejunte do banheiro, o rejunte do box, está usado na pia. Sim. Vamos mostrar os dois. Perfeitamente. É totalmente diferente, Fernando. Isso é um produto sintético usado realmente em material de construção, de obra. E aqui você tem um silicone, que é um silicone de grau médico, totalmente preparado, não é? Onde você possui a estrutura preparada para ficar dentro do organismo. Essa é uma prótese de glúteo, por exemplo, que é utilizada como opção para o aumento glúteo. Quanto tem aí? Aqui é uma prótese de 480 ml. Tá? Uma prótese de glúteo. Então, aqui nós temos uma prótese de mama, que eu trouxe inclusive para demonstrar a diferença entre o silicone industrial e o silicone grau médico, né? Se nós pudermos mostrar aqui um corte. A densidade dela. O senhor vai fazer um corte nela para a gente ver como é a densidade dela, né? Sim, sim, exatamente, né? Aqui tem a prótese e aqui a gente vai ver a densidade. Fazemos aqui uma abertura, não é? Onde se consegue identificar o silicone totalmente pronto para ser utilizado. Ele não vaza, você veja bem. Ó, quando a gente bota até de cabeça para baixo, eu estou espremendo, vou colocar mais baixo, eu estou espremendo aqui o silicone. Ele não vai sair de onde ele foi colocado? Ele não sai, ele permanece na mesma posição. Então, mesmo que houvesse uma ruptura interna desse implante, não haveria risco dele migrar. Ao passo que o silicone industrial... Vamos ver o silicone industrial usado no banheiro, na pia, né? Olha só, olha como ele fica aqui. Esse silicone, ele pode sim se espalhar pelo corpo, ele não tem nenhuma recomendação de uso médico, ele é usado... para reparos domésticos, né, doutor? Aqui a gente está fazendo a título de demonstração para o público perceber, mas não é um material médico, não é para ser usado de forma alguma. É um crime utilizar esse tipo de procedimento. É incompreensível que ainda hoje as pessoas ainda façam esse tipo de procedimento. Doutor Istida, e o PMMA? Como é, o que quer dizer essa sigla, em primeiro lugar? PMMA é polimetilmetacrilato. Polimetilmetacrilato. Exatamente. Como o nome diz, são várias pequenas partículas de acrílico. O acrílico igual ao acrílico que a gente usa normalmente em canetas. Réguas, exatamente. Então ele é moído em partículas bem minúsculas e colocado junto com o gel. Então aqui a gente tem uma amostra aqui do PMMA. A gente vê que é um gel esbranquiçado. Esse PMMA está 10%, quer dizer, 10% é acrílico. E ele é injetado embaixo da pele e esse volume acaba tirando um pouquinho a ruga ou aumentando o volume no caso do bumbum. Só que não deveria ser usado para isso. Não deveria ser usado, porque ele tem uma série de problemas relacionados a seu uso. E para que ele é recomendado? Existem alguns pacientes, principalmente pacientes que tratam HIV, pacientes HIV positivo, a terapia de antirretroviral, ela faz com que haja uma distribuição diferente de gordura no corpo humano. Para esse tipo de paciente, esse uso é autorizado e ele é muito bom, porque na verdade esse tipo de paciente ele acaba reagindo um pouco menos do que um paciente sem essa patologia. É um caso bem específico, né? Um caso específico. Quer dizer, em casos reparadores e específicos, ele pode ser utilizado. Porém, todas as sociedades médicas, inclusive o CFM, eles são contra o uso do PMMA para finalidades estéticas. CFM, gente, Conselho Federal de Medicina. Agora, vamos explicar o começo dessa história. Na hora que uma pessoa aplica, por exemplo, o PMMA, o que pode acontecer numa artéria? Na hora ali, do momento da aplicação? Então, essa é a primeira complicação. Existe uma série de complicações que podem acontecer com o uso do PMMA.
A primeira complicação é essa. Quando você vai aplicar, se você com a agulha perfurar uma veia, causando um furo aqui, e aplicar esse produto sob pressão, esse produto pode entrar na veia e acaba podendo entupir, levando esse produto até o pulmão, causando tromboembolismo pulmonar. Isso acaba infartando o pulmão e podendo causar até a morte da paciente. Quer dizer, a gente tem um buraco aqui, né, que fez pela própria... Porque você vai ter que colocar, você vai ter que perfurar a pele. Agulha, E aí você pode lesionar um vaso e aí vai alagar esse vaso e você entrou no canal de comunicação de todo o corpo. Exatamente, porque sempre que você põe um volume, esse volume vai estar sob uma pressão maior. E a veia tem, classicamente, uma pressão mais baixa. Então, essa pressão maior faz com que o produto vá da pressão maior para a pressão menor. Isso daqui sobe, vai para o coração e do coração vai para o pulmão. Mas esse furo na artéria já é considerado, a gente podia dizer assim, que já seria um erro médico? Ou qualquer procedimento pode fazer pequenos furinhos, por exemplo, num vaso? Qualquer procedimento lesa várias artérias, várias veias pequenas, né? Não é que isso acaba causando um sangramento nem nada disso. Isso é contido num procedimento normal. Tá. Mesmo numa prótese de glúteo. Mas, diferentemente da prótese demonstrada anteriormente, que não escorre, esse produto ele escorre para dentro do vaso. Uma prótese de glúteo não tem como comprimir uma artéria, uma veia. Não dá para saber para onde vai. Não dá para saber. E depois, a longo prazo, se isso aqui não acontecer, quer dizer, fugimos da primeira complicação, conseguimos nos livrar dela. Ainda assim, há risco. Ainda assim, há risco. Então, está aqui o próprio PMMA, que está sendo representado aqui neste músculo, por esta massinha nesta cor. E aqui a gente teria o que seria a nossa pele formando essa redinha, né? O que pode acontecer aqui? Existe um processo, isso mais cronicamente, pode acontecer de vir uma bactéria. Essa bactéria pode acabar colonizando essa estrutura. Isso causa uma reação inflamatória crônica. Isso já é provado por estudos que a aplicação do PMMA quase sempre causa essa reação inflamatória. Então, forma-se uma cápsula ao redor desse PMMA. Como própria proteção do corpo, uma tentativa de proteção do corpo. Exatamente. A cápsula isola esse material que o corpo vê. Esse daqui não faz parte do meu corpo. Então, vamos isolar ele, vamos deixar ele separado. E essa cápsula acaba espessando, porque ela continua sendo estimulada pelo próprio PMMA. Como se fosse uma casquinha que você vai tirando, ela vai voltando. Ela vai crescendo. Então, a hora que ela cresce, ela acaba comprimindo isso e deformando o produto. Então, o produto pode começar a deformar e começa a criar alguns nódulos, uns grumos que são palpáveis e visíveis a olho nu. Ou seja, o que você fez para ficar bonito acaba ficando muito pior. Exatamente. Além desses grumos, por serem duros, dificulta a mobilização do músculo. Então, na face, esse grumo faz com que a pessoa sorria de uma forma estranha, a pessoa fale de uma forma estranha, a mobilidade, por exemplo, nos lábios acaba sendo alterada também. Então, isso é um problema bastante comum e que muitas vezes é necessário a retirada do produto. Então, é tão comum, né, gente, que em 2016 o número de retiradas desse produto, pra vocês terem uma ideia, 4.500 retiradas de produto. Quer dizer, busca por cirurgiões plásticos para então retirar o PMMA nos procedimentos que deram errado. Bom, e tem também um dado importante que é um processo alérgico que pode acontecer, né, doutor? Sim, sem dúvida. Como qualquer produto que não pertence ao organismo, como o doutor Ishida falou, o organismo reage a esse produto. Quer tirar. Ele quer expulsar, quer tirar. Na prótese, é criada uma cápsula ao redor dela que isola esse produto de todo o organismo. Agora, quando você injeta um produto que é muito pequeno, dessa maneira ele se aloca no tecido de uma maneira definitiva, não é? O organismo reage e continua reagindo ao longo do tempo. E esse é o que é o grande problema, porque a pessoa pode não ter nenhuma reação no primeiro momento. Essa reação pode vir com dias, com semanas, com meses ou até anos depois. Não é? O organismo vai entender sempre como um corpo estranho. Sempre como um corpo estranho, sempre como um corpo estranho. E algo que também deve ser chamado a atenção é que quando o envelhecimento vai ocorrendo, por exemplo, nós vamos falar de face, né? Preencher na face. O envelhecimento vai ocorrendo, o tecido vai se deslocando naturalmente. Os tecidos da face vão descendo, vão envelhecendo. A gente está mostrando isso aqui, só, doutor Guilherme, para completar, que assim, isso aqui seria a gordura de uma face jovem, né? Que a gente vê.
Normalmente o nosso rosto, quando a gente é mais novo, é mais cheinho, né? Até por causa dessa composição de gordura. E aí o senhor estava falando, à medida que o tempo vai passando, o que acontece? Como é que coloca isso, doutor Ishida? Tá vendo? Quem não sabe não pode mexer, porque eu não tenho a menor ideia de como é essa anatomia da gordura na face. Assim. Perfeito. E aí o que acontece? Vai diminuindo isso? Vai diminuindo. A gordura normalmente vai diminuindo, né, com o envelhecimento e vai havendo um descenso, uma queda dos tecidos. Isso ocorre de uma maneira natural. Agora, quando se coloca um produto injetável definitivo, há como que um congelamento dessa face, que não vai acompanhar essa dinâmica natural, né, do envelhecimento. Então, a médio e longo prazo, os resultados estéticos, como o doutor Ishida falou, não costumam ser os melhores. É interessante porque os meus pacientes, muitas vezes quando eu falo que eu indico um produto que vai ser absorvido, o paciente acaba pedindo um produto que vai ser permanente. Na cabeça do leigo, muitas vezes ele não entende que o permanente é pior. Porque o corpo tem transformações naturais, né? Exatamente. E aí, quando dura para sempre, você vai mexendo nessas transformações naturais do corpo, que você não sabe o que vai acontecer, né? Exatamente. Pois então, Exatamente. A gente vai continuar falando sobre isso. Tem uma pergunta da internet, nosso auditório virtual. Olha só quem está com dúvida. É a Luísa. Minha mãe colocou silicone industrial há 24 anos. Ela está com os caroços que estão ficando roxos. Os médicos dizem que não podem retirar porque já espalhou. O que a mãe da Luísa pode fazer? A gente vai responder daqui a pouco. Vamos continuar falando sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo. Bem-vindo de volta ao Bem-Estar. Nós vamos mostrar agora um outro procedimento, um procedimento que parece ser muito interessante. Você tira a gordura que está te incomodando e coloca num lugar onde está faltando. Isso parece ser uma maravilha. Será que funciona mesmo? Todo mundo pode fazer? Vamos saber. A gente está aqui no centro cirúrgico para falar sobre um procedimento de preenchimento de bumbum que é seguro. A gordura ela vem da própria paciente. O risco de rejeição não existe. Com isso, reduz também muito a chance de a paciente ter uma infecção. A cirurgia começa com uma lipoaspiração convencional para retirar a gordura. O líquido aspirado fica assim e é trazido para esta máquina. Depois de tirar da centrífuga, a gente vai ter... Então você tem gordura, bastante sangue e óleo lá em cima. Só vai colocar gordura na pessoa? Sim. No bumbum ou pode ser em outra parte do corpo? Pode ser em qualquer parte do corpo, virtualmente qualquer parte do corpo. Então você pode usar isso para preenchimentos na face, para aumento da maçã do rosto, ou de lábios, ou da bochecha, quer que seja. Do queixo também pode ser. A pessoa está liberada para voltar a ter uma vida normal depois de 40 dias. É um procedimento médico, então a gente precisa ter segurança do ponto de vista anestésico, do ponto de vista de suporte. Esquece o repouso. Vamos entender um pouquinho melhor esse procedimento, já que, como o Fernando falou, né, parece realmente uma maravilha. Vamos entender se tem riscos também. Como é feito, doutor Guilherme? A gente está vendo essa cânula, ela faz esses movimentos mesmo para a retirada da gordura? Sim, ela faz esses movimentos, são movimentos controlados na mão do cirurgião, onde a cânula é introduzida no tecido subcutâneo, ou seja, embaixo da pele, e remove a gordura de uma forma cirúrgica. Tá? A gordura que está acumulada no abdômen, na região dos flancos, culotes, panturrilhas, enfim, todas as áreas onde estão em excesso. E aí a gente retira essa gordura é preparada adequadamente, seja por decantação simples. Que é o que a gente viu. Sim, ou por centrifugação. E com ela já preparada, a gente promove o aumento de regiões que a gente deseja. Mas tem risco? Sim. Como qualquer procedimento cirúrgico, Mariana, existem riscos. É uma cirurgia. Por isso deve ser feito em ambiente hospitalar, nunca de forma alguma em residências ou consultórios que não sejam preparados para isso e serem feitos com responsabilidade e com cirurgião plástico, que é o profissional capacitado para realizar esse tipo de procedimento. Mas que é uma matemática que parece perfeita, com certeza, né, doutor Ishida? Na pergunta da internet, vamos ver aqui quem está falando conosco sobre o ácido hialurônico, sobre a segurança desse procedimento, doutor. Então, o ácido hialurônico, sim, ele é seguro. O ácido hialurônico, a gente pode ver aqui o produto. Ele é um gel semelhante ao gel
do PMMA, mas ele é 100% seguro. Por quê? Porque ele é uma substância que nós já temos no nosso corpo humano. Todo mundo tem ácido hialurônico no corpo humano, porém, essa forma é uma forma que ela é industrializada, o nosso corpo reabsorve esse produto e tem a grande vantagem de você poder aplicar um antídoto para ele, que chama hialuronidase. Você, se tiver algum problema com o produto, você injeta a hialuronidase e o produto some. Então, quando você compara com esses outros produtos artificiais, ele faz parte do nosso corpo. Nós estamos falando muito hoje de PMMA. Quem já fez esse procedimento pode usar o ácido hialurônico? Infelizmente não, porque na verdade o PMMA ele é uma substância, por ser uma substância exógena, quando você injeta um produto desse por cima, você pode dissipar uma infecção, você pode ter complicações muito maiores. Doutor Ishida, explica o que é exógeno. Exógeno é um produto que não vem do próprio corpo humano, quer dizer, que não faz parte do seu corpo. Então, na verdade, o que acontece? Como você pode ter alguma irregularidade do próprio PMMA, muitas vezes você poderia corrigir essa irregularidade com o uso do ácido hialurônico, mas não é possível porque é contraindicado. Vou fazer uma pergunta para o senhor. No consultório, o senhor pergunta para a paciente ou para o paciente, o senhor já fez uso do PMMA? A pessoa já fez e mente para o senhor. É possível o senhor perceber se ela usou ou não, ou se ele usou ou não? Dependendo do caso, sim, mas na maioria das vezes o paciente ele deve ser sincero com o médico, né? Então, geralmente, o paciente já fala, eu tenho PMMA, o que você pode fazer por mim? E os procedimentos que podem ser realizados são todos cirúrgicos e são todos de uma qualidade muito inferior a qualquer outro procedimento se não tivesse o PMMA. O paciente, a princípio, tem que ser verdadeiro com o médico, né? Exatamente. Bom, pergunta da internet, vamos ver. A porcina tem o silicone industrial no corpo. Eu mesmo apliquei. Essa está sendo sincera, como a gente falou. Tive sorte, hoje não faria isso de novo. Será que ela corre risco? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Vamos comentar o caso da porcina. Daqui a pouco a gente fala, então, depois do intervalo, a gente volta logo comentando sobre isso. Depois do intervalo. Hora do G1 em 1 minuto. Olá pessoal, agora de manhã saiu a chamada inflação oficial que ficou em 0,33%. Em julho, alta puxada principalmente pelo aumento na energia elétrica. O índice, no entanto, perdeu força em relação ao mês anterior, junho, por conta da greve dos caminhoneiros, quando o índice disparou. Nos 7 meses deste ano, a inflação acumula alta de quase 3%. Falando de saúde, entre janeiro e julho deste ano, 95 brasileiros morreram por dengue, zika ou chikungunya. A maior parte das mortes foi por dengue, principalmente na região centro-oeste do país. E o levantamento obtido pelo G1 mostrou que nos 6 meses deste ano, houve mais de 10 mil casos de violência em escolas públicas e particulares no estado de Minas Gerais. Isso desde furtos até ameaças e brigas. A gente conversou com professores e eles falaram que esses episódios de violência e desrespeito não são incomuns nas escolas. Mário Fé. Infelizmente, a gente já sabe disso, né, Cauê? Obrigada pelas informações, bom trabalho para você. Valeu, Cauê, bom trabalho. Até mais. Bom, vamos lá, estamos falando aqui sobre coisas que acontecem fora do esperado. Isso também acontece no regime, né, Mari? Imagina aí, né? Contratempos acontecem. Isso também está acontecendo com os participantes do Bem Verão lá na fronteira em Foz do Iguaçu. Anderson Frigo conta pra gente o que aconteceu. Num regime, isso pode ser terrível. É hora do Bem Verão? Foi um tiro no escuro. Mas foi um tiro certo. A Cíntia deixou uma vida em Santa Catarina para trás. A última vez que ela veio para cá, a gente só faltou se ajoelhar e implorar para ela. Eu vim para Foz pelo projeto Bem Verão. Pelo incentivo da minha mãe de tentar vir para cá e se inscrever no programa.
A mãe dela já morava aqui. E aí a Cíntia decidiu vir junto com o marido para Foz do Iguaçu em busca de saúde. A meta da Cíntia é enxugar no Bem Verão 40 dos 164 quilos que ela tinha. Mas nesse percurso, um imprevisto fez a rotina mudar, da noite para o dia. Ela estava tomando banho e teve uma queda de pressão e acabou caindo e fraturando os 2 punhos. A Cíntia praticamente foi morar no hospital com a mãe durante alguns dias. É um bebê recém-nascido, né? Depende de mim para tudo. E não teve jeito, a Cíntia é quem tá fazendo tudo. Limpa a casa, cozinha e ainda tem os treinos diários do Bem Verão. Empenho não falta mesmo. Apesar de todas as dificuldades, ela é uma das participantes que mais está emagrecendo. Todo dia ela acha uma roupa que não servia, que agora já está servindo. Isso é muito bom, nossa. Mudaria para cá pelo projeto quantas vezes fosse necessário. Superação, né? A gente vê demais no Bem Verão. Melhoras aí para toda a família. Lembra de uma pergunta que a gente mostrou no primeiro bloco da Luísa? Que ela contou que a mãe dela colocou silicone há 24 anos, está com os caroços que estão ficando roxos. E os médicos dizem que não pode retirar porque já se espalhou. Tem alguma coisa que ela possa fazer? Por que é tão difícil de tirar, doutora Istida? Essa é uma verdade relativa, né? Dá para tirar, dá para tirar. O problema é que quando você vai tirar esse produto, você acaba lesando o tecido normal. Aqui a gente tem uma demonstração com uma esponja, que representa o tecido normal da pessoa, e com um líquido azul que representaria, então, o preenchedor. Quando o preenchedor entra no tecido normal, como a gente pode ver aqui, ficando azul, a esponja, para você tirar esse preenchedor, você vai ter que tirar a esponja também. Então, isso acaba gerando uma depressão, uma irregularidade, uma assimetria no paciente. Então, possível é. Mas você vai causar um dano estético muito grande. Vai ter que tirar tecido, pele, músculo, gordura, tudo junto, né? Exatamente. Bom, vamos relembrar então que a gente falou da sigla, né? PMMA. Só lembrando o que significa, na verdade, PMMA, doutor. Oficialmente, o que significa? É o polimetilmetacrilato. Mas a gente precisa lembrar que, para a gente não esquecer, primeiro, né? Vamos lembrar aqui, o Bottini vai mostrar aí, PMMA significa, primeiro, é para sempre, não vai sair do seu corpo mais. Muda de lugar dentro do seu corpo. Muita dificuldade de medir a quantidade e causa alergia e, consequentemente, pode causar a morte, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Como um produto injetável, inabsorvível, ele tem todas essas dificuldades de remoção que foi demonstrado ali, né? E gerando lesões teciduais caso a gente queira remover esse produto. A gente não consegue remover só o produto, ele não sai isoladamente. Toda remoção, quando necessária, vai acabar gerando alguma lesão, algum dano tecidual grave, algum dano importante. Tem uma última reflexão para a gente fazer junto aqui, que é essa daqui do Zeca. Ó. Tantos casos de sequelas e até mortes. Fica a reflexão. Vale a pena arriscar a vida para tentar ficar nesses padrões da sociedade? Obrigada, Zeca. É exatamente essa a pergunta que a gente quer que todo mundo se faça com esse programa aqui, sempre no Bem-Estar. Foi um prazer, doutor Istida, tê-lo conosco mais uma vez. Se cuida, gente. Tá tudo lá em Globoplay. Se você quiser rever alguma coisa, tem dúvida, manda pro amigo, compartilha. Alguém que tá querendo fazer procedimento, tá bom? Vale a pena pensar sobre isso. Vem aí, Fátima Bernardes, com mais um encontro. E a gente se encontra de novo amanhã. Obrigado, gente. Tchau. Valeu. Obrigado, doutor. Obrigado.